Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, temporada 2025. Já se inicia a todo vapor, vamos ver o que tem de informação do Vasco, o que tem de contratação, venda da SAF, será que sai, será que não sai? Eu acredito que sai até o mês de fevereiro e aí o Vasco já começa naquela reviravolta de montagem de elenco para disputar a temporada, até porque o Vasco tem a Sul-Americana aí, né, galera? Deixa o likezão, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Olha, o Maurício Lemos já foi integrado às atividades do elenco no Vasco, lá no CT Moacir Barbosa. Ele falou com a Vasco TV sobre o acerto aí com o novo clube. Roda o VT. Depois de várias tentativas, enfim, Maurício Lemos chegou ao Vasco. O zagueiro é um desejo antigo do Cruz Maltino e comemorou o acerto. Feliz de estar aqui, é um time tão grande aqui no Brasil e no mundo, é verdade que é um prazer. O jogador já iniciou as atividades no CT Moacir Barbosa e mostrou que foi bem recebido no elenco. A expectativa é muito grande, sim, tive com eles, tive a oportunidade de compartilhar, me receberam muito bem. A verdade é que se vê que é um grupo muito humilde, pessoas boas e bom, esperemos que esse ano seja muito bom para todos nós. O novo xerife chegou e já deu o seu recado para a torcida vascaína. Todos os vascaínos esperamos que seja um ano vitorioso para nós, dar o nosso melhor para dar uma alegria para essa torcida. É isso, o Vasco que tenta a primeira vitória no Carioca, encara o Bangu depois de empatar na primeira rodada com o Nova Iguaçu. Esse jogo é em São Januário, passado também foi, o Vasco, o mando de campo era do Nova Iguaçu. O Pedrosa já vai passar o time que começa hoje, mas antes fica Maurício Lemos e mais um na zaga do Vasco agora, ou João Vitor e mais um, Maurício Lemos e João Vitor. Temos uma nova zaga. Fala, Pedrosa. Eu acho que temos uma nova dupla de zaga, assim, ideal, João Vitor e o Maurício Lemos. Dois jogadores que têm características até diferentes. O Lemos é um cara que consegue ter uma bola longa importante, tecnicamente também é bom jogador na saída de bola. Acima da dupla Maicon e Léo? Ah, bem acima. Bem acima. Senão teriam ficado, né? Com todo respeito, por exemplo, ao Maicon, que é um cara que se dedicou, que chegou em 2023, foi muito bem. Em 2024 caiu de rendimento, já não tem mais uma idade também jovem, é um cara que caiu de rendimento por uma questão física, porque dedicação ele sempre teve, assim como o Léo também sempre teve dedicação. Mas a situação do Léo era praticamente... Não dava pra continuar com o Léo. Não tinha clima, né? Não tinha clima nenhum. Porque as pessoas podem pensar que é birra, mas não. O Léo realmente falhou. O Léo realmente foi mal com a camisa do Vasco. E isso não quer dizer que ele não tenha se dedicado ou tenha feito tudo da melhor forma possível. Mas era uma situação que era natural. Eu acho que o Vasco eleva o patamar, tanto com o Lucas Oliveira, quanto o Freitas, quanto também o Lemos. O Lemos joga na esquerda, o João Vitor na direita, eles se completam, eles podem fazer. O ideal do João Vitor é jogar na direita, tá? Eu acho que ele consegue jogar na direita com mais facilidade. Ele tem a saída boa pela direita, por conta da saída em velocidade que ele tem. Ele pode dobrar ali com o Paulo Henrique muitas vezes, ou seja, o Pumita. E o Lemos, como eu disse, eu acho que o Vasco vai ter um jogador que vai conseguir sair para fazer o combate, para poder fazer esse primeiro combate como zagueiro, e vai ter um jogador mais de cobertura, que é o Lemos. Eu entendo que essa dupla de zaga já eleva realmente o patamar em relação ao ano passado. Time de hoje para pegar o Bangu, mudanças em relação à equipe que começou contra o Nova Iguaçu, tem novidades? Tem. Passa esse drone do time aí. Antes da gente falar de escalação, acho que tem uma notícia que é até mais importante do que a própria escalação. Opa! Que tem a ver com o time, tá? A gente trouxe uma notícia exclusiva ontem de que o Vasco vai utilizar alguns jogadores que já fazem parte do elenco principal, que são Jair, Paulinho, Souza, Jean David e também o Maxime Domingues. O único titular desses 5 que eu falei é o Souza, que ele vai entrar na zaga. Por quê? Porque o Lincoln foi pra Copinha para reforçar o time. Souza. Aquele time. Exato. Vai jogar de volante, uma posição que ele já vem treinando desde o ano... Vai jogar de zagueiro, uma posição que ele já vem treinando desde o ano passado. É uma posição também que favorece um pouco mais ele, que já não tem a mesma velocidade. Então ele gostaria de jogar nessa posição e vai ser titular ao lado do Luiz Gustavo. O Jair e o Paulinho, que já vem treinando com o grupo antes mesmo da apresentação oficial do elenco, eles vão jogar 45 minutos, devem jogar 45 minutos no segundo tempo. O Jean David e também o Maxime Domingues vão entrar alguns minutos. Então o time do Vasco, estou aqui com a colinha também. Essa época aí é preciso. Exatamente. Até a notícia que o Vene trouxe ontem do Pablo. O Pablo está com um problema clínico e por isso o Alan Vitor vai ser o goleiro titular. Paulinho na lateral direita, Souza, Luiz Gustavo e Vitor Luiz.
Muita gente falou também que o Zé Gabriel, o De Luca e o Serginho não seriam mais utilizados, isso é mentira. Eles vão continuar sendo utilizados, por quê? Porque eles precisam aparecer para poder ter algum tipo de negócio. Então, por mais que eles possam ter menos minutos nessa partida, eles vão continuar sendo os titulares. Zé Gabriel, De Luca, Serginho, e aí pode ser o ataque com o Bruno Lopes, GB e o JP um pouco mais no meio, ou o Riquelme como titular, um jogador que é uma joia do Vasco. Que lateral esquerdo? Lateral esquerdo, só que agora ele está jogando de ponta direita ou ponta esquerda. Ele foi avançado para essa posição. Ele apareceu bem novinho, machucou depois, né? Exato, machucou, foi pro Sport, não conseguiu se firmar e agora ele volta ao Vasco e está nesse time aí do Campeonato Carioca. Então, são mudanças significativas, né? Porque o Alegria importantes e o Lincoln aqui, foi lá pro hein? Copinha e a gente vai ver também um pouquinho de Jair e Paulinho, tomara que eles não se machuquem no Campeonato Carioca. Ô, Vene, curioso para ver o segundo tempo, então, que eles devem entrar. O segundo tempo vai ser mais animado. Porque o Jair e o Paulinho despertam aí a esperança do torcedor vascaíno, né? Foram ausências sentidas, né? Apostavam muito no Paulinho. O Jair a gente conhece desde Atlético Mineiro, então são dois grandes reforços caseiros e a gente vê como é que eles vão estar aí no segundo tempo. Flavinho, a gente fala aqui que o começo do estadual, do Campeonato Carioca, serve para uma pré-temporada, é como se fosse uma pré-temporada. Então, acho que para esses dois jogadores também vai ser uma pré-temporada. Parece até um jogo treino, né? Quando a gente sabe que no segundo tempo vai mudar totalmente a equipe, basicamente o que vai acontecer contra o Bangu. E é óbvio que nenhum resultado negativo, como foi no jogo de estreia para os 4 grandes, não é nenhum absurdo isso. Repito, é uma pré-temporada que a gente está vendo, porque o calendário brasileiro é o que permite. Se a gente for parar e analisar, olha quanto tempo tem de preparação para uma pré-temporada até o início do Campeonato Carioca. Eu já disse que eu sou a favor de uma redução do estadual, mas isso não aconteceu, muito pelo contrário, a CBF não planeja isso. Mas eu acho que o Vasco, e não só o Vasco, mas os outros grandes também têm que utilizar esse começo de estadual como se fosse uma pré-temporada, pensando nas competições importantes. Até porque estamos falando de uma competição que não dá nenhuma premiação ao vencedor. E se a gente for parar e analisar, fazendo um comparativo com o Campeonato Paulista, ontem eu estava lendo que os 4 grandes lá de São Paulo, só para participar do campeonato, ganham 44 milhões de reais. Gente, e aqui no futebol carioca nem premiação tem para o vencedor. Então, por que a gente tem que, de fato, dar essa valorização toda ao estadual? Eu gosto, porque é bacana demais ver uma torcida do Maricá, como é que foi lá no Newton Santos, ver a torcida do Bangu também, que fez uma bonita festa no jogo da estreia. Isso é bacana, é bacana. A gente vê aí jogadores querendo se mostrar para o futebol. Mas para os 4 grandes, de fato, não vale muita coisa o campeonato estadual. O problema não é o campeonato carioca, que é maravilhoso, é uma cultura maravilhosa também. A torcida vai continuar lotando estádio porque isso faz parte da nossa essência, é a saudade que dá quando termina a temporada. O problema é como o campeonato é tratado pela FERJ. A FERJ trata mal o campeonato. Então, assim, o problema é o produto do futebol carioca? Claro que não, olha quanta coisa boa que o Vene falou aí. Obviamente, esse produto deveria ser melhor tratado. O campeonato carioca, infelizmente, é um campeonato que obriga os times a voltarem a jogar dia 11 de janeiro, depois de ficarem um mês de férias e não ter tempo para pré-temporada. Então, é obrigado a colocar jogadores sub-17, 18, 19, 20. É obrigado a, por exemplo, sucatear a copinha, que hoje tem Flamengo, o Fluminense, Botafogo e Vasco classificados, mas aos trancos e barrancos, com jogadores que são sub-17, sub-16, sub-18. Então, assim, cada vez mais que o Campeonato Carioca, a cada ano que passa, em vez de você melhorar o produto piora. O produto vai sucateando esses elencos, vai sucateando esses jogadores. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer no Flamengo. O Everton Cebolinha fez mais jogos no Campeonato Carioca do que em outras competições. E aí depois ele se machucou, por quê? Porque já tinha um desgaste do Campeonato Carioca no ano passado. Assim como eu falei aqui que o Vasco perdeu o Jair e o Paulinho. Então assim, o problema do Campeonato Carioca não é o produto do futebol carioca, que é maravilhoso, que muitos profissionais dependem do futebol carioca, que muitos clubes não têm calendário e só tem um Campeonato Carioca. O problema é como é tratado isso. E principalmente o quanto o Campeonato Carioca vem prejudicando os clubes grandes. Principalmente nessa quantidade de datas que são, para mim, desumanas. Tem que ter um equilíbrio. Eu não sou a favor de acabar o Campeonato Carioca, mas tinha que encurtar, um outro modelo, uma quantidade menor de jogos.
Ô Pedrosa, dá uma atualizada aí no mercado da bola do Vasco, tem novo interesse. Lloyd Augusto, eu demorei para gravar esse nome. Quem é Lloyd Augusto? O que você tem para dizer, Pedrosa? Então, a gente trouxe ontem a informação exclusiva da proposta do Vasco pelo Lloyd Augusto, um ponta angolano de 24 anos que joga no futebol turco. Ele teve passagens também pelo futebol português, foi revelado pelo Sporting, passou pelo Mafra também, entre outros clubes. Ele é um pedido do Fábio Carille, por quê? Porque o Vasco hoje não tem o Adson. O Adson ainda está num processo de recuperação em relação à cirurgia. E o Lloyd Augusto seria esse cara na ponta direita, joga também de ponta esquerda. Essas imagens dele aí que a gente está mostrando? Exatamente. Joga de ala angolano. Também. E o DVD do cara é bom, hein, Pedro? O DVD do cara anima, mas assim, é um jogador pra compor, não é um jogador pra você se animar pra caramba, é aquela aposta realmente, o departamento de scout trabalhou, é uma aposta de 24 anos, e o Vasco da Gama inicialmente estava tentando um empréstimo com obrigação de compra, mas não descarta a compra do Lloyd, tá? Não descarta uma proposta em definitivo, obviamente valores bem baixos, bem abaixo do mercado, de fato, ouviu boas referências, eu soube também, por meio de pessoas próximas ao staff do jogador, que ele até ligou pro Bastos, o angolano do Botafogo, para poder saber como é que é morar no Rio de Janeiro. Então é um jogador que o Vasco realmente tem uma negociação aí em curso, tá otimista pelo desfecho, e a gente vai ver aí. No final das contas, eu acredito que o Vasco possa comprar esse jogador. Como eu falei aqui, ainda vou ter acesso aos valores, quem sabe, se concretizar, eu trago aqui para vocês. Mas é uma aposta a pedido do Fábio Carille, jogador rápido, forte, de recomposição também, característica bem diferente da do Adson para compor o elenco. E esse jogador não é o ponto esquerda titular que o Vasco busca. O Vasco busca realmente um jogador de mais calibre para ponto esquerda, aquele cara que vai chegar, vestir a camisa e jogar. O Lloyd Augusto não é esse atleta. Ô Pedrosa, como é que você acha que nos bastidores encaram lá no Vasco o Campeonato Carioca em relação a ter que pelo menos se classificar para a semifinal? Encaram que isso é uma necessidade, uma obrigação do clube? Fica feio não ficar entre os nos quatro primeiros que vão para a semifinal. A gente tem um exemplo do Botafogo que não se preocupou muito com isso. Ano passado teve uma temporada fantástica e foi disputar a Taça Rio. Sim. Acho que foi para a semifinal no ano retrasado, nem passou também para a semi. Existe essa exigência de ir para uma semifinal? Você acha que é importante ter uma renda? Tem, claro, que quando chega na semifinal fica todo mundo voltado para os jogos, geralmente estádio, clássicos. É algo que, se chegar, chegou, se não chegar, não muda nada aqui. Eu falo também em relação ao Vasco está num jejum de títulos, o Carioca não é uma boa oportunidade para levantar uma taça, gritar, é campeão, tirar o grito preso da garganta. Eu acho que o Vasco, vamos falar aqui que no Campeonato Brasileiro as chances são mais reduzidas. Copa do Brasil tudo pode acontecer, Sul-Americana também pode beliscar, mas o Carioca não é a melhor chance de sair da fila? Mas o título do Campeonato Carioca não vai ser encarado como sair da fila. Dentro da diretoria. diretoria. Se o Vascaíno não vai ficar Flávio. feliz, uma final Vasco e do Flamengo, aí se a barreira não vai virar baile, se a galera, entendeu? Mas é outro cenário, eu duvido, ninguém vai nem ligar, Carioca não vale nada, o Vasco é campeão em cima do Flamengo. A barreira. Olha, essa barreira tá pra virar baile há um tempão. Dando um título pra virar. Olha só, Flávio, uma coisa é a forma como isso vai acontecer. Se o Vasco vence do Flamengo na final, é óbvio que isso vai ser extremamente comemorado, entendeu? Assim como o Fluminense, quando ganhou do Flamengo 2 vezes, também foi muito comemorado nesse sentido. Agora, o Campeonato Carioca vai fazer o Vasco sair da fila? Na cabeça do torcedor? Eu acho que não. Não, sai da fila, sai. Não vai sair da fila no sentido de título grande. As pessoas vão continuar lembrando o seguinte, qual foi o último título grande que o Vasco ganhou? 2011. Mas qual foi o último título que o Vasco ganhou? 2016. E não foi Carioca? Mas isso não é lembrado. É esse que é o ponto que eu tô falando. Não é lembrado, a gente lembra que desde 16 não é campeão. Não é lembrado com relevância. Não é lembrado com relevância. Eu, com todo respeito, considero... Eu acho que foi bicarioca, 2015, 2016. 15 e 16. Show, legal. Tanto que a gente fala que foi o último título do Vasco. Se ganhar, agora sai da fila. Eu acho que tudo depende da forma que ganhar. É o contexto, é o contexto. Eu falei do Flamengo, por exemplo, se o Vasco ganha do Flamengo na final... Não, isso vai ser muito comemorado. Aí isso vai ser muito festa no baile durante o ano inteiro. Vai não! Durante o ano inteiro também. Ele não vai não! Vai ser assim, se você ganhar do Fluminense ou do Botafogo, também, claro que o Flamengo vai ter um gostinho especial, o maior rival, mas se for campeão carioca... Gente, título é título, tá? Vai contar como título. Mas nessa sensação do torcedor de saímos da fila,
é uma nova era, conseguimos ganhar um título. Essa sensação, na minha humilde visão, eu não sou um cara que posso falar a minha opinião generalizando a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é plural, mais de 15 milhões de pessoas, mas na minha visão, a minha sensação é, legal, ganhou o Campeonato Carioca. Ponto. Eu vou contigo lá na Barreira, se o Vasco for campeão carioca. Quando esse pessoal na Barreira vai estar legal, campeão carioca. Você não precisa ir à Barreira, não. Não precisa. Você pode vir ao SBT que ele vai fazer a festa. Ele vai. Mas mas se eu tiver a oportunidade de zoar, Vini Casagrande, Fernanda Maia, entendeu? Eu só tenho Vai uma chegar certeza. aqui, Só não pode pegar o Nova Iguaçu. Se pegar o Nova Iguaçu, esquece. Eu prefiro Flamengo, Botafogo e Fluminense. É isso, né? Nova Iguaçu não pode. Entendeu? Olha, o Fluminense foi derrotado. É isso aí, rapaziada. Se o Vasco for campeão do Carioca em cima, olha, o gosto maior do Vascaíno seria em cima do Flamengo. Né? Falar pra você, final em cima de time pequeno não tem graça, né, galera? Então, tem que ser em cima de um time bom, um time grande. Igual ano passado o Flamengo ganhou do Nova Iguaçu. Não tem repercussão, cara. Não tem aquele negócio. Demérito dos grandes que não conseguiram chegar, demérito dos grandes. Mas uma final de Carioca, ela é muito interessante se for uma final entre os 4 grandes aí. Vou estar torcendo para que seja entre 2 grandes do Rio, né? Vamos ser um pouco sinceros aqui. A chance do Vasco ser campeão carioca esse ano, ela é curta, ela é pequena, mas existe a chance por ser um campeonato mata-mata, né? O campeonato mata-mata nem sempre beneficia o melhor time, a melhor equipe. O Vasco hoje não está brigando ali pela terceira, né, melhor equipe do Rio com o Fluminense, as 2 melhores equipes do futebol carioca hoje Flamengo e Botafogo, ou Botafogo e Flamengo, e o Vasco e o Fluminense estão na briga ali pela terceira colocação. Então pode dar Vasco, pode dar Fluminense, pode dar Flamengo, pode dar Botafogo, até porque essas equipes aí, as 3 estão pensando lá no final no meio do ano, na verdade, no Super Mundial. Para eles, para o Fluminense e para o Vasco, esse título carioca tem mais importância do que para Flamengo e Botafogo.